Você já parou para pensar em quantas histórias você ouviu e aceitou como verdade? Aquelas lendas que te davam medo na infância? Ou fatos científicos que circulam por aí há anos? E se eu te dissesse que muitas dessas histórias, tão enraizadas em nosso imaginário, são, na verdade, completamente falsas? Ou que sua origem é muito mais bizarra e surpreendente do que você jamais imaginou? Prepare-se para quebrar suas certezas e mergulhar na realidade. Hoje vamos desvendar as 5 lendas urbanas e mitos famosos que você provavelmente sempre acreditou, mas que a verdade por trás deles vai te chocar. É hora de separar o fato da ficção e descobrir como essas histórias realmente surgiram. Desde os tempos mais antigos, a humanidade adora contar histórias, lendas, mitos, contos de fadas e, mais recentemente, lendas urbanas. Elas são passadas de boca em boca, por e-mail e hoje pelas redes sociais, ganhando força e credibilidade. Mas a verdade é que muitas vezes a história real é distorcida, exagerada ou inventada do zero. Por que acreditamos tanto nelas? E o que realmente está por trás de algumas das narrativas mais famosas? É isso que vamos investigar agora, revelando o que a imaginação criou e o que a realidade escondeu. Começamos com um clássico do terror infantil brasileiro, a lenda da Loira do Banilho. Quase todo mundo que estudou em escola pública tem uma história sobre ela. A história é sempre a mesma, uma estudante que, por algum motivo trágico, assombra os banheiros da escola. Para invocá-la, bastava dar 3 descargas, bater na porta do espelho ou chamar seu nome 3 vezes. E as consequências, claro, eram terríveis. De vozes sussurrantes a aparições assustadoras, ou até ter a alma levada. Essa lenda aterrorizou gerações de crianças, criando um medo genuíno e até paranoias nos corredores das escolas. Mas a verdade é que a Loira do Banheiro, como a conhecemos, é uma mistura de folclore global com uma boa dose de marketing de medo. Lendas de fantasmas em banheiros existem em diversas culturas, mas no Brasil ela se popularizou no século XX. A função real dessa lenda era muitas vezes pedagógica ou social. Pais e professores usavam a história para desencorajar as crianças de passar muito tempo no banheiro ou de bagunçar. E claro, a lenda era uma ferramenta perfeita para as famosas trollagens entre os alunos, com uns pregando peças nos outros. As aparições eram sombras, reflexos ou amigos assustando. Não há nenhum registro histórico de uma loira do banheiro real que tenha morrido em um banheiro de escola no Brasil. É um fenômeno cultural de medo coletivo e brincadeira que se espalhou como um vírus. Quem diria que o maior monstro da escola era, na verdade, a própria imaginação? Uma das verdades que todos aprendemos e repetimos é que a Grande Muralha da China é a única estrutura humana visível a olho nu do espaço. Um feito monumental, não é? Essa afirmação é frequentemente usada para ilustrar a magnitude da engenharia chinesa e a grandiosidade da humanidade. É uma ideia poderosa. Um monumento tão gigantesco que pode ser visto de tão longe. Isso nos faz sentir pequenos e, ao mesmo tempo, orgulhosos das nossas conquistas. A lenda sugere que, enquanto cidades e rios são difíceis de discernir, a muralha se destaca como uma cicatriz gigante na paisagem terrestre. Mas a verdade é que essa é uma das maiores falácias geográficas de todos os tempos. Astrônomos, astronautas e até mesmo a Agência Espacial Europeia desmentiram repetidamente essa afirmação. Da órbita baixa da Terra, a Grande Muralha é extremamente difícil de ser vista a olho nu, pois se mistura com o terreno e tem uma cor semelhante à das montanhas e colinas circundantes. Ela é, em sua maior parte, muito estreita e irregular para se destacar. Astronautas na Estação Espacial Internacional confirmaram que, embora consigam ver algumas cidades grandes e estradas, a muralha é praticamente invisível sem a ajuda de zoom ou condições específicas de luz e ângulo. O mito provavelmente surgiu no século XX, quando a corrida espacial despertou a imaginação das pessoas, e a Grande Muralha, já um ícone, foi naturalmente elevada a esse patamar. Quem diria que a visão mais incrível da Grande Muralha não é do espaço, mas sim daqui, de baixo, com os pés na terra? Quem nunca ouviu o clássico aviso dos pais? Não engula chiclete, senão ele vai ficar 7 anos no seu estômago. Essa frase, proferida com seriedade, causou arrepios e preocupação em gerações de crianças que, por acidente ou curiosidade, engoliram aquela goma. A ideia de ter um pedaço de chiclete preso dentro de você, apodrecendo por quase uma década, era o suficiente para garantir que você pensaria 2 vezes antes de mastigar com a boca aberta. O medo de que ele se grudasse nas paredes do estômago ou bloqueasse os intestinos era real, e a advertência parecia ter uma base científica sólida. Afinal, chiclete é feito para não dissolver fácil, certo? Mas a verdade é que essa é uma mentira que os pais contam para evitar a bagunça.
Embora o chiclete seja de fato indigesto, ele não fica preso por anos. O sistema digestivo humano é incrivelmente eficiente. Assim como outros materiais indigestos que consumimos, o chiclete passa pelo trato digestivo e é expelido naturalmente, geralmente em alguns dias, junto com as fezes. O único risco real seria se uma pessoa engolisse grandes quantidades de chiclete de uma vez, que poderia, em casos raríssimos, causar um bloqueio em crianças pequenas. Mas um pedaço? Não há motivo para pânico. A lenda provavelmente surgiu como uma forma simples e eficaz de dissuadir as crianças de engolirem o chiclete e, consequentemente, sujarem o chão ou darem mais trabalho aos pais. Então, pode relaxar. Seu estômago é mais forte do que você imagina. E não tá fazendo companhia nenhum chiclete de 7 anos. Quantas vezes você já ouviu que usamos apenas 10% do nosso cérebro? Essa é uma das frases mais repetidas e sedutoras quando se fala do potencial humano inexplorado. A ideia é tentadora. Se pudéssemos desbloquear os outros 90% do nosso cérebro, nos tornaríamos gênios, telepatas, talvez até super-heróis. Filmes de ficção científica adoram explorar essa premissa e ela se tornou um mantra para quem busca despertar seu potencial máximo. Ela nos dá a esperança de que somos muito mais capazes do que pensamos e que existe um vasto poder dormente dentro de nós, esperando para ser ativado. Mas a verdade é que usamos 100% do nosso cérebro. Neurologistas e neurocientistas são unânimes. O mito dos 10% é uma completa bobagem. Exames como ressonância magnética funcional e tomografias por emissão de pósitrons mostram que todas as áreas do cérebro estão ativas em algum grau, mesmo em repouso. Diferentes tarefas ativam diferentes regiões, mas não há 90% dormentes. O cérebro é um órgão complexo e extremamente eficiente. Manter 90% dele desligado seria um desperdício evolutivo imenso, e qualquer dano a uma pequena parte do cérebro já é suficiente para causar consequências devastadoras, o que não aconteceria se a maior parte estivesse inativa. A origem do mito é incerta, mas pode ter vindo de interpretações errôneas de pesquisas iniciais sobre células cerebrais ou de mal-entendidos sobre a plasticidade cerebral. Infelizmente, não há um botão para desbloquear superpoderes ocultos. Nosso cérebro já está trabalhando a todo vapor. Não usamos 10% do cérebro, usamos tudo que temos. E isso, por si só, já é um superpoder. E aí, sua mente está explodindo com essas verdades chocantes? Se você está gostando de desvendar esses mistérios e quebrar mitos, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Sua ajuda é essencial para continuarmos revelando o que a imaginação criou e o que a realidade escondeu. Para fechar nossa lista, vamos a uma lenda que marcou a infância de muitos, mas que esconde uma verdade mais sombria e dolorosa. A história do Homem do Saco. Nossos pais e avós nos avisavam: se você não se comportar, o Homem do Saco vai te levar. A figura, geralmente descrita como um homem velho e mau que sequestrava crianças, carregando-as num grande saco, era usada para incutir o medo e a obediência. Era a ameaça máxima, o bicho-papão moderno, que garantia que a gente não se afastasse de casa e evitasse estranhos. Um conto de horror simples, mas eficaz. Mas a verdade é que a lenda do Homem do Saco, ou as suas variações como El Hombre del Costal, na Espanha e América Latina, tem origens terríveis e, infelizmente, reais. Ela não é apenas uma invenção para assustar crianças. Historicamente, essa figura está ligada a criminosos reais que sequestravam e até matavam crianças, muitas vezes para exploração ou tráfico humano. Na Espanha do século XIX, por exemplo, o Hombre del Costal era associado a assassinos que raptavam crianças para usar seus órgãos em rituais macabros ou para curar doenças. No Brasil e em outros lugares, a lenda evoluiu para alertar sobre pedolastas, sequestradores ou traficantes. É uma lenda urbana que nasceu de uma ameaça real, transformada em um aviso universal para a segurança das crianças. O que começou como uma realidade brutal, se transformou num folclore sombrio. O Homem do Saco não era uma mera fantasia. Era um eco sombrio de perigos muito reais que, infelizmente, ainda existem. Do terror infantil da loira do banheiro ao orgulho equivocado da Grande Muralha. Do medo inocente do chiclete no estômago, a falsa modéstia do nosso cérebro e a dolorosa verdade por trás do Homem do Saco. Essas histórias nos lembram que a verdade é muitas vezes mais complexa, mais interessante e até mais assustadora do que a ficção. Elas nos forçam a questionar tudo o que damos como certo e a entender que o poder de uma história não está apenas na capacidade de entreter, mas também de moldar nossas crenças e nossa percepção do mundo. E ao desvendá-las, ganhamos não apenas conhecimento, mas também uma compreensão mais profunda de nós mesmos e da sociedade. Qual desses mitos te surpreendeu mais? Você conhece outra lenda urbana ou mito que devemos desvendar?
Deixe a sua opinião e suas histórias nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa. E se você adora desvendar os segredos e as histórias ocultas do nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e, o mais importante, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos que vão fazer você ver a realidade com outros olhos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e desafie eles a separar o fato da ficção. Até o próximo vídeo!